O primeiro assunto é o Frank Assunção. Eu não gosto de julgar as pessoas pela capa, nem é a minha intenção fazer isso, mas eu queria saber qual é a função dele no Vasco. Ele vai ser diretor de futebol, como ele foi anunciado. Ele é o cara que vai buscar investidor, como ele deu entrevista. Ele vai ser o cara que vai internacionalizar a marca. Só que o cara tem um histórico de não ter participação só em negócios de alguns jogadores, de transferência e de gestão de clube até agora nada. Os clubes onde o cara disse que trabalhou, ele não trabalhou, os clubes negaram. Aí ele fala que não era, falaram com a pessoa errada, que ele era muito ligado a não sei quem, ao outro fulano, ao chefe de não sei quem. Uma história sombria, o cara tem um currículo fraco que não é confirmado por ninguém. O cara disse que participou da transferência do Hernanes e o próprio agente do Hernanes disse que nunca vou falar nele. A impressão que dá é que o Dinamite caiu no ponto do Vigário. Mas vamos ver o trabalho do cara, ver se ele vai fazer alguma coisa. Mas a princípio eu acho um absurdo. O Vasco é um cara competente, a gente pode entrar no mérito de saber se o valor que pagava para ele era justo ou não, que era o Rodrigo Caetano. Tinha uma série de profissionais, todos interessados em vir para o clube, uns com mais experiência, outros com menos, falaram do Milton Drummond, falaram em outros. E agora me traz um cara que nunca teve ligação com nenhum clube no Brasil. O cara está 18 anos fora, sem conhecer o mercado brasileiro, e vem com a responsabilidade de gerir o futebol. Hoje eu li um texto dele falando que ele é especialista em fluxo de gestão. Alguém sabe dizer que porra é essa? Fluxo de gestão? Bom, me pediram para falar sobre o que eu achei da contratação desse Frank Assunção. Para mim, uma péssima piada de mau gosto da atual diretoria. Infelizmente, estão brincando com o Vasco. É inadmissível que o Vasco venha primeiro a colocar para cuidar do futebol um ex-empresário de futebol, ou seja, uma pessoa que tentava negociar jogadores. Para mim, é botar uma raposa cuidando do galinheiro. Isso é um absurdo. E fora isso, como é que o Vasco vai me contratar um profissional que apresenta um currículo falso? Quer dizer, isso é acabar com a credibilidade do Vasco. É um dos grandes absurdos. Esse camarada não vai resolver e pior, pode atrapalhar muito. Além do que, coloca o Vasco num patamar secundário e vão rir do Vasco. Não tem condições nenhuma desse cidadão continuar no Vasco. Ele tem que sair urgente, bem como quem o colocou lá. Que quem o colocou lá, primeiro, é irresponsável de não ter checado quem é a pessoa, o que fazia antes, e depois continua sendo irresponsável também de não ter checado o currículo dele onde ele trabalhou. É inadmissível que primeiro botem ele para depois as pessoas descobrirem. Frank Assunção. Bom, eu vou ser curto e grosso. O único Assunção que eu conheço é o Marcos Assunção, que joga lá no Palmeiras, e o Marcelo Assunção, presidente do Botafogo. Quem tem que explicar quem é esse Assunção é o seu Roberto Dinamite. Ele é que tem que explicar quem é, porque ninguém conhece esse cara, a não ser um cozinheiro lá na Itália, não sei de onde. É isso que eu tenho a falar, porque não tem mais nada a falar desse cara que ninguém conhece. Boa noite, saudações para os maltinos, a toda a torcida imensa do Vasco da Gama. Uma semana mais calma, entre aspas, né? Nós viemos agora com a contratação do Frank Assunção, uma criação do mundo fantástico do Bob, mais conhecido como Banana de Pijama. Eu não quero falar assim do meu presidente, que eu acho que é muito pejorativo, mas a gente começa a achar, ou melhor, já ter mais certezas, evidências que existe alguma coisa de estranha nessa contratação. A meu ver, a principal delas é o cara chegar do nada, de paraquedas, e dividir o trabalho que está sendo feito pelo Daniel, que o pessoal questiona, mas que é um cara que vem acompanhando todo o processo desde a chegada do antigo gerente, que era o Rodrigo Caetano. Então você cria um problema já de cara. Você desprestigia o trabalho do Daniel, que, ao meu ver, dentro do que ele está possibilitado a exercer, é satisfatório, e coloca uma figura que não merece o menor respeito. O respaldo ele não tem nenhum, porque ele disse que era representante de clube A, clube B, clube C, e foram levantar e descobriram que ele era um cozinheiro lá da Itália.
Isso, não desmerecendo os cozinheiros, nem os bombeiros, nem os taxistas, não é isso. Mas a questão é que o cara foi colocado ali de paraquedas. Isso é muito sério. A nossa diretoria vem tomando atitudes muito prejudiciais à ordem financeira, ao padrão da equipe. Os jogadores estão com briga. As pessoas às vezes não querem comentar, mas existe uma briga de estrelismo entre Juninho e Felipe, isso é evidente. E o Cristóvão comprou essa briga botando o Juninho. Eu não estou querendo colocar assim, um é melhor que o outro, os dois podem jogar juntos. Eu sei que o grupo está destabilizado nesse aspecto. E esse Frank Aguiar, não, o Frank Assunção, é um cara que eu particularmente não vejo com bons olhos. Dizem, né, que ele faz parte de um esquemão e até chegaram a falar do Kia. Mas eu custo acreditar que o grupo que está por trás do Kia deveria botar um cara tão despreparado, desqualificado para isso. O segundo assunto é o Juninho não viajar para jogar contra o Libertad. O cara me corre 80 minutos contra o Madureira e não viaja para jogar com o Libertad no Paraguai. O Paraguai é aqui do lado. É mais perto para o Paraguai do que ir para Recife. Aí o cara não joga. Qual é a justificativa para ele não viajar? Preparação física? Por que não poupar o cara contra o Madureira? Se perder para o Madureira, dane-se, bota o time de Júnior e larga o estadual de mão. Prioridade não é o estadual. Se perder o estadual, essa porcaria ficar em último, primeiro, terceiro, contanto que não seja rebaixado essa porcaria, por mim, aliás, botar os Júnior para jogar esse campeonato não vale nada. Prolonga a pré-temporada, bota os jogadores para chegarem bem, para jogar o Libertadores, o Brasileiro, o Sul-Americana, o que for, e abandona o estadual. Mas não, bota o cara para jogar contra o Madureira, correu pra cacete, igual todo jogo ele corre, e aí não vai jogar um jogo importante. Se o Vasco perdeu com o Nacional em casa, se perder fora, vai ter feito 3 pontos de 9, faltando só 3 rodadas, vai jogar 2 jogos fora. Um deles é contra o Alianza no Lima, que é o time de porcaria, mas é na altitude. O outro é o Nacional lá dentro, na última rodada, precisando ganhar de qualquer jeito. Isso é um absurdo. Sobre o Juninho jogar ou não jogar lá no Paraguai, acho que o Juninho até tem se esforçado em alguns jogos, mas eu prefiro o Felipe. Acho que o Juninho tem que ser melhor avaliado. Acho que ele deveria entrar mais nos segundos tempos. Achei um erro ter jogado contra o Madureira. Ele é um jogador que tem uma certa categoria, bate bem na bola, pode arrumar o time, como já arrumou algumas vezes. E achei um erro do técnico ter posto contra o Madureira. Aliás, inclusive eu estou achando o planejamento do Vasco muito errado em relação ao aproveitamento dos jogadores. O Vasco já poderia ter poupado outras peças na própria Taça Guanabara. O Juninho agora não precisava ter jogado ontem, mesmo que ele ficasse como opção do banco no Paraguai. Eu preferia ter o Juninho inteiro numa opção do banco no jogo do Libertad do que botar o Juninho jogando com o Madureira num jogo que não valia praticamente nada, porque os 4 grandes sempre classificam. Então eu achei errado a opção do Cristóvão, como já vem fazendo em outros jogos. Então, sobre o Juninho Pernambucano é o seguinte: o Juninho, para mim, que acompanhei a carreira dele desde que ele chegou no Vasco, o Juninho para mim está acima do bem e do mal, independente de quem fale. O Juninho pode fazer, o Juninho está igual o Romário, treina a hora que quer, ele pode fazer o que quiser no Vasco. O Juninho tem respaldo para isso, diferentemente de outros que tem lá. Então o Juninho para mim está sempre certo. O Juninho para mim é nota 10, ele está marcado na história do Vasco, ele faz o que ele quiser e para mim está certo. Nunca vou criticar o Juninho. Em relação à delegação que vai seguir para um jogo importantíssimo e o Juninho não foi escalado, é preocupante, né? Porque o Juninho é importante até mesmo fora das 4 linhas, mas deveria estar com a delegação. Essa é a minha forma de pensar. Acho que muitos companheiros meus aqui da cruzada concordam com isso. Mas se você passar para analisar lá de trás, uns 3, 4 rodadas, entre esses 2 campeonatos que o Vasco joga simultaneamente, o Cristóvão está promovendo um rodízio entre o Felipe e o Juninho. E isso até é plausível. Mas eu acho que o Juninho seria importante até mesmo fazendo composição na delegação, como um assistente de campo, um assistente de diretoria técnica, enfim.
eu acho que não é muito bom para o grupo. Eu não tenho nem a delegação confirmada, recebi alguns e-mails, mas o Juninho é imprescindível em qualquer momento, até pela sua liderança junto ao grupo e até para tentar, né, fazer aquilo que eu tenho falado há algum tempo, unir o grupo novamente em torno das duas maiores estrelas, que é o Juninho e o Felipe. Mas eu tenho fé que o Vasco vai obter um bom resultado. É importante uma vitória lá fora, até porque as pessoas criaram, o Vasco perdeu para o time aqui do Uruguai na primeira rodada, mas esse mesmo time que ganhou do Vasco em São Januário perdeu em casa. Então eu acredito que o Vasco volte a ter um bom resultado. O Vasco só precisa de 2 bons resultados lá fora. Um é certo, que é aquele time dos peruanos que não jogam nada, em casa vai tomar Alto Pau. O outro seria esse próximo jogo, que seria muito importante para o Vasco.